Olá, sou a Fabiana Vieira, professora de São Caetano do Sul, São Paulo, e farei minha autodescrição. Estou sendo vista do ombro para cima. Sou uma mulher de olhos e cabelos castanho, branca. Estou vestindo uma camiseta azul marinho e um cachecol azul com flores rosa. O meu fundo é claro. Ao meu lado há uma apresentação de fundo branco, letras azul escuro, com o logo da Segunda Jornada Internacional de Pesquisa de Educação Especial na Perspectiva Inclusiva. Temos uma imagem de uma sala de aula em agrupamentos de crianças. E agora farei o relato da prática, do eixo temático 5, Práticas Inclusivas na Educação Básica. Será experiência com as oficinas de alfabetização na perspectiva do ensino equitativo nos anos iniciais. Eu sou a Fabiana Silva Soares Vieira, em coautoria com a professora doutora Elizabeth Cristina Costa Renders. As oficinas ocorreram no contexto de uma escola pública da Grande São Paulo, onde focamos em práticas inclusivas e equitativas. Eu, como coordenadora pedagógica, em parceria com 3 professores alfabetizadores, que queríamos um percurso acessível e inclusivo, alinhados a diretrizes do Desenho Universal para a Aprendizagem. Essa proposta partiu da análise da sondagem diagnóstica dos estudantes. Nossos objetivos eram promover um percurso inclusivo e acessível às necessidades dos estudantes, respeitando seus ritmos e formas de aprender. Então, planejamos propostas diversificadas, contextualizadas e que levassem em considerações os conhecimentos prévios dos estudantes, articulados aos princípios do Desenho Universal para a Aprendizagem, que eram os múltiplos meios de representação, ação e expressão e engajamento. A nossa metodologia partiu de um projeto que já estava sendo realizado pelas estudantes dos segundos anos da narrativa da Chapeuzinho Vermelho. Então, partimos da análise das hipóteses de escrita dos estudantes, identificamos as necessidades e planejamos intervenções. Nesse planejamento, diferentes níveis de atividades foram feitas, considerando a variabilidade do modo de aprender dos estudantes. Então, oferecemos um espaço com estações temáticas e atividades diversificadas, mediadas sempre por professores alfabetizadores, respeitando sempre os agrupamentos por nível de complexidade e hipótese em agrupamentos produtivos. A fundamentação teórica se deu pela psicogênese da língua escrita de Emília Ferreira e Ana Teberoski. Os princípios do Desenho Universal para a Aprendizagem do CAST, inclusão escolar com articulação e as reflexões de Mantuan, Gonçalves, Santos, Costa Renders, que enfatizam, que a implementação DUA pode ser um apoio, sim, a uma abordagem pedagógica que dá suporte à prática docente, visando a aprendizagem dos estudantes. De resultados, tivemos que no primeiro trimestre, 78 dos estudantes estavam na hipótese alfabética. Ao final do terceiro trimestre, 96% dos estudantes estavam alfabéticos. 10% estavam silábicos alfabéticos no primeiro trimestre e ao final do terceiro, 4%. No início do primeiro trimestre, 8% silábicos e ao final não tínhamos nenhum. 4% pré-silábicos no primeiro trimestre e ao final do terceiro, nenhum. Então, podemos visualizar que a mediação, um planejamento centrado, fortalece, sim, uma prática pedagógica inclusiva. E também temos aqui alguns exemplos dessas oficinas, onde tínhamos algumas propostas diversificadas, de adivinhas, de listas, com letras móveis, com as cantigas, com jogos de percursos e desafios de escrita e leitura. Então, as crianças tinham diferentes propostas e eram agrupadas em diferentes níveis. Nessas considerações finais, pensamos
que evidenciam que o planejamento intencional, articulado aos princípios do DUA, foram relevantes e contribuíram para as práticas mais inclusivas. E os professores, né, sendo um trabalho colaborativo, com uma intencionalidade pedagógica, visando sempre o conhecimento real do aluno, fazendo agrupamentos produtivos e com boas intervenções planejadas, contribuíram sim para uma cultura mais inclusiva dentro do ambiente escolar. Assim, pudemos ver avanços nas aprendizagens dos estudantes durante o processo que ocorreram essas oficinas de alfabetização. Agradeço a oportunidade. Muito obrigada. Olá, eu sou Cimara Ramos, professora na Rede Municipal de Educação de Curitiba. Sou vista dos ombros para cima, mulher branca, cabelo comprido e preso, olhos castanhos e óculos. Uso uma blusa florida, colar e brincos dourados e batom rosa. Tenho 1,61 m de altura. Em toda a apresentação, temos slides de fundo branco com letras pretas e a logo da jornada na parte superior. Como unir matemática, criatividade e inclusão em uma mesma proposta? O projeto intitulado O Artesanato e a Matemática, Cotidiano, Inclusão e o Poder do Planejamento DUA, realizado na Rede Municipal de Educação de Curitiba, mostra como isso é possível. A proposta usa oficinas de artesanato para ensinar matemática de forma prática e divertida. Trabalhamos temas como geometria, medida, simetria, proporção, promovendo também autoestima, autonomia e socialização. Notamos na imagem os estudantes na roda de conversa, onde apresentamos a proposta de trabalho a ser desenvolvido. Podemos ver as imagens dos produtos que foram sugeridos para a confecção. Temos 3 pesos de porta no formato de gato, uma almofada feita com quadrados de retalhos coloridos e um tapete bordado em talagarça na cor rosa. A talagarça é uma tela firme e quadriculada, parecida com uma rede de tecido. Ao toque, ela tem uma textura rígida, com fios grossos formando quadrados regulares. Os estudantes podem identificar os materiais que irão utilizar para o trabalho como barbante, lã, tesoura, fita métrica, fita crepe, tela de talagarço, papel craft, areia, balança, tecidos, régua, espuma, lápis e linho. O projeto é baseado no Desenho Universal para Aprendizagem, DUA. Essa abordagem propõe que cada estudante possa aprender desde que respeitemos suas formas de ver, fazer e se envolver com o conteúdo. Em tela, é possível ver a aplicação dos princípios DUA. Primeiro, múltiplos meios de engajamento. Busca despertar o interesse, manter o foco e incentivar a autonomia. Podemos perceber que vários estudantes ajudam outro estudante com deficiência motora acentuada a encher a sua almofada. Também reparamos um estudante usando a balança para pesar a areia ser usada no peso de porta e outro estudante fazendo o enchimento do peso de porta com a fibra. Segundo, múltiplos meios de representação. Aqui percebemos estudantes em 2 momentos, fazendo pesquisas no laboratório de informática e assistindo na TV, em sala de aula, uma apresentação sobre medidas de comprimento. Nesta atividade, todos tiveram sua altura medida e anotada em uma tabela. Após, foi possível verificar o estudante mais alto, mais baixo e os que tinham a mesma altura. Terceiro, múltiplos meios de ação e expressão. Neste momento, os estudantes podem conferir os tecidos que haviam disponíveis para usar na confecção do peso de porta e da almofada. E na imagem seguinte, observamos estudantes com seu produto pronto, ou seja, com o peso de porta e as almofadas na estampa escolhida. Durante as oficinas, os estudantes escolheram os produtos, manipularam os materiais e colocaram a mão na massa.
Moldes, costuras e bordados foram construídos passo a passo com apoio e muita criatividade. Temos então as etapas da confecção do peso de porta. Primeiro, a construção do molde em papel craft. Depois, transferir o molde para o tecido, recortar, costurar, colocar o enchimento com fibra e depois a areia e fazer o fechamento. No processo de confecção da almofada, os estudantes fizeram um molde no papel craft, em seguida riscaram no tecido, a professora fez o fechamento na máquina de costura e os estudantes colocaram a espuma. Para o bordado em talagarça, os estudantes definiram o tamanho do tapete a ser feito e o ponto a ser usado. Também escolheram as cores de lã. Nesta imagem, observamos o estudante fazendo o ponto amarradinho, que é uma técnica de tapeçaria feita com pedaços curtos de lã amarrados na tela da talagarça. Cada fio é preso com um nó simples, formando uma superfície fofa e felpuda, parecida com um tapete de pelinhos curtos e macios ao toque. A matemática aparece de forma concreta nas medidas de comprimento e altura, nos cálculos para os moldes, no pesar da areia, na classificação das linhas, no alinhavo, na repetição dos pontos e na simetria dos desenhos. Com isso, o conteúdo ganhou sentido e se conectou com o dia a dia. Através deste movimento, foi possível manter os estudantes engajados e motivados. Podemos concluir que os resultados foram além da aprendizagem matemática. As oficinas despertaram a autoestima, pertencimento, foco e autonomia. Foi também um passo em direção à preparação para o mundo do trabalho e à valorização de cada estudante. Contemplamos aqui as imagens dos produtos finalizados, os pesos de porta, o tapete bordado em talagarça com cores variadas e as almofadas. Obrigada. Olá, eu sou Isabela, professora de apoio em sala da Rede Municipal de Maringá. Eu sou uma mulher de pele clara, tenho os olhos castanhos e os cabelos também castanhos. Os cabelos são cacheados acima do ombro. Eu uso uma blusa preta e também um óculos preto. No fundo há uma parede branca com um quadro. Os slides de apresentação têm o fundo branco e na parte superior há o logo do evento, e eu estou durante toda a apresentação na parte inferior da tela. A minha apresentação será um relato de experiência, auxiliado pela minha professora orientadora, a doutora Rita de Cássia Pisoli, e refere-se à minha dissertação de mestrado, que está em desenvolvimento, sobre a implementação das políticas públicas municipais para o professor de apoio que atende alunos autistas em anos iniciais. O relato, então, intitula-se como Papel do professor de apoio para os alunos com transtorno do espectro autista nos anos iniciais do ensino fundamental. Apontamentos a partir da legislação de um município paranaense. O eixo temático são as práticas inclusivas na educação básica. Como já me apresentei, eu e a minha professora orientadora, Rita, somos as autoras do relato. Introdução. Este trabalho compõe as reflexões prévias da pesquisa de mestrado que está sendo desenvolvida no Programa de Mestrado Profissional em Educação Inclusiva, o PROFEI, da Unespar, campus de Paranavaí. A pesquisa, como eu já disse, está em processo e ela é desenvolvida em um município do interior do Paraná e tem o objetivo de identificar a implantação das políticas inclusivas e o papel do profissional de apoio nos anos iniciais do ensino fundamental, analisar as políticas públicas educacionais que contemplam a formação do professor de apoio, identificar a implementação dessas políticas públicas de inclusão no município e verificar as ações educacionais desenvolvidas com crianças autistas nos anos iniciais do ensino fundamental. A metodologia.
A metodologia da pesquisa se baseia no método descritivo de abordagem de análise qualitativa, por meio de pesquisa teórica e de campo, com entrevistas semi-estruturadas. Este trabalho tem caráter bibliográfico e documental, analisando documentos da política educacional nacional e também local. Os documentos que fundamentam o papel do professor de apoio são a Declaração Mundial sobre a Educação para Todos, a Declaração de Salamanca, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, a Lei Berenice Piana, que instituiu a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, a Instrução Normativa número 5/2023 da Secretaria Municipal de Maringá, o Currículo da Educação Municipal de Maringá e o Plano Municipal de Educação, a Lei 10.024/2015. Considerações finais. No município pesquisado, o Plano Municipal de Educação, Lei 10.024/2015 e o Currículo da Educação Municipal estão em consonância com a maioria das legislações estaduais e nacionais, que explicam que o professor de apoio pode auxiliar no planejamento e na adaptação curricular. Há também uma instrução normativa, número 5/2023, que apresenta os direitos e também os deveres do professor de apoio, como, por exemplo, o professor de apoio atua como professor de apoio em sala, auxiliando o aluno e, se possível, também o professor regente quando lhe é solicitado. O professor de apoio também elabora o PEI, o Plano Educacional Individualizado. Realiza a mediação dos conteúdos da sala regular para o aluno autista, faz a adaptação curricular dos conteúdos quando necessário. Podemos concluir que a inclusão é um direito estabelecido em lei e, consequentemente, para que todos tenham acesso ao ensino de qualidade, é necessário que os governantes estejam comprometidos em realizar políticas eficazes, garantindo o direito de um profissional especializado que tenha plano de carreira, formação continuada e condições estruturais de ensino e planejamento colaborativo. Essas são as referências que eu coloquei nesse relato. E também aqui vai o meu agradecimento pela atenção. Obrigada. Olá, eu sou mestranda Flávia Michele Baravieira Gandara Marques, do Programa Ciência para a Educação Básica da Faculdade de Ciências do Campus Bauru. Sou vista dos ombros para cima, mulher branca, cabelo liso abaixo dos ombros, loiro e solto, olhos verdes. Uso camiseta de manga curta preta com estampa em brilho e batom vermelho. Tenho 1,70 m de altura. Ao fundo, há uma parede branca. Vou apresentar com o professor Dr. Dariel de Carvalho e a mestranda Alana Gabriele da Silva por meio de um PowerPoint com uma faixa lilás com o símbolo do GPEP, fundo branco e letras pretas, o relato de experiências, inclusão, meias trocadas e corações alinhados, do eixo temático Práticas Inclusivas na Educação Básica. O presente relato de experiência apresenta uma prática que ocorreu em uma escola pública de educação básica do ensino fundamental, do 1º ao 5º ano, com a participação dos estudantes, educadores e equipe gestora, demonstrando que a inclusão é uma realidade que está proporcionando novas abordagens nas práticas de ensino. Dentre o público da educação especial, a escola atende 3 alunos com síndrome de Down. Nesse lugar, a valorização e a conscientização sobre diversidade são fundamentais para promover um ambiente de aprendizado saudável e respeitoso. No entanto, ainda há indícios de preconceito devido à falta de informação acerca de alunos da educação especial, e especialmente do síndrome de Down, o que pode levar à discriminação de alunos com essa condição. Nesse sentido, é papel da escola elaborar estratégias para acabar com a discriminação e o preconceito.
Essa prática surgiu a partir da seguinte problemática: como a escola pode colaborar para promover um ambiente de práticas e experiências inclusivas que valorizem a diversidade? Diante desse contexto, no dia 21 de março, data da celebração da Síndrome de Down, a Secretaria Municipal de Educação sugeriu a realização de uma ação inclusiva, a qual todos os educadores concordaram, diante da necessidade de desmistificar preconceitos para promover o conhecimento e aceitação para a manutenção de um ambiente escolar acolhedor, onde todos e cada um pudessem se sentir valorizados. O objetivo dessa prática foi colaborar para a promoção da conscientização, do respeito às diferenças e da inclusão de todos os alunos, independente de suas particularidades. A ação ocorreu em 3 etapas, por meio de uma abordagem qualitativa, colaborativa e participativa. Os resultados foram analisados a partir da observação da participação e do relato de troca de experiências sobre as percepções baseadas nas atividades vivenciadas. A primeira etapa iniciou com a Secretaria Municipal de Educação, por meio de um documento orientador, a realização da ação, inclusive intitulada Meias Coloridas Trocadas, para celebrar o Dia Internacional da Síndrome de Down. A segunda etapa ocorreu em horário de atividade de trabalho pedagógico coletivo, com duração de 2 horas. A apresentação dessa sugestão foi conduzida pela equipe gestora, resultando num consenso entre os educadores para a abordagem do tema, no sentido de valorizar a diversidade. Nesse momento, houve a elaboração de um planejamento com as ações, que foram desenvolvidas com aproximadamente 490 alunos. A terceira etapa foi realizada em 5 dias letivos, durante 2 horas diárias, com a participação das 11 turmas por meio do desenvolvimento da sequência de atividades mediadas pelo professor. Assim, cada dia foi realizada uma atividade: o vídeo com a história infantil animada sobre a síndrome de Down, a dinâmica da amizade com foco na valorização da diversidade, a leitura do livro Inclusão Social Minha Nova Amiga, uma roda de conversa a partir das questões norteadoras voltadas para a compreensão da síndrome de Down e da importância do respeito às diferenças. Cada professor desenvolveu as atividades em sua turma, onde os alunos participaram, questionaram, refletiram e socializaram as suas percepções. Para finalizar, no dia da Síndrome de Down, todos os participantes usaram meias coloridas, que foram trocadas entre todos no pátio, promovendo uma maior interação. A prática experienciada foi avaliada por meio de uma análise qualitativa das observações durante as atividades realizadas, das interações durante as rodas de conversa e da troca de experiências sobre as percepções dos participantes sobre a vivência de aprendizagem. Na análise dos resultados, buscou-se compreender as experiências, os sentimentos e os impactos envolvidos. Neste slide, há uma foto com as crianças sentadas em círculo de uma das turmas com as meias coloridas. Fundamentação teórica deste trabalho. Corroborando com Schwartzman, 2007, a síndrome de Down é uma alteração genética que acontece durante a gestação, onde as células do embrião são formadas com 47 cromossomos. Em relação às características, o autor aponta comportamentos calmos, afetivos e bem-humorados e alguns prejuízos cognitivos, embora haja alguns casos com distúrbios comportamentais. Já a atitude pode depender do potencial genético e das características culturais do meio em que vive. Nesse sentido, Souto et al., 2024, destaca a importância da inclusão em atividades sociais e interação com outras crianças, para promover o desenvolvimento da autoestima e das habilidades sociais. Portanto, Silva et al., 2024, realça que a educação inclusiva para alunos com síndrome de Down, além de ser um desafio, é uma oportunidade para promover o aprendizado, a autonomia e o desenvolvimento do potencial de cada um. Nas considerações finais, diante da análise das percepções, pode-se inferir que o tema despertou o interesse dos alunos, evidenciado pela inclusão de alunos nos grupos sem intervenção docente, pelo aumento da participação oral, por novas interações entre diferentes turmas e pela postura ao se expressar e interagir, ao mostrar as meias coloridas para os colegas e explicar seu significado, especialmente pelos discentes com síndrome de Down, demonstrando pertencimento. A ação realizada na escola proporcionou uma experiência acolhedora diante do engajamento de todos ao abraçar essa causa. As atividades criaram um ambiente de valorização da diversidade, no qual cada aluno, independente das suas diferenças, demonstrou-se motivado, favorecendo o fortalecimento da empatia e da solidariedade.
Olá, eu sou a mestranda Flávia Michele Baravieira Gandara Marques, do programa Ciência para Educação Básica da Faculdade de Ciências do campus de Bauru. Sou vista dos ombros para cima, mulher branca, cabelo liso abaixo dos ombros, loiro e solto, tenho olhos verdes. Uso camiseta de manga curta vermelha e batom vermelho, tenho 1,70 m de altura. Ao fundo, há uma parede branca. Vou apresentar com o professor Dr. Dariel de Carvalho e a mestranda Alana Gabriele da Silva por meio de um PowerPoint, com faixa lilás com o símbolo do GPEP, fundo branco e letras pretas. O relato de experiências, inclusão e aprendizagem significativa no ensino de ciências, do eixo temático Práticas Inclusivas na Educação Básica. A aprendizagem de ciências nos anos iniciais do ensino fundamental tem papel essencial na formação de cidadãos críticos, capazes de aplicar os conhecimentos nas situações cotidianas para solucionar problemas. Ao tratar de temas concretos, o ensino de ciências favorece o desenvolvimento da observação, do raciocínio lógico e da experimentação. Este relato apresenta uma prática embasada no currículo paulista, vivenciada no primeiro bimestre durante 4 aulas de ciências em uma escola pública estadual de educação básica do ensino fundamental, com 30 estudantes do 4º ano, dentre eles 2 com deficiência intelectual, e teve como objeto de conhecimento separação de materiais do referencial currículo em ação. Para que a aprendizagem seja efetiva para todos os alunos, é papel do educador utilizar estratégias pedagógicas inclusivas que respeitem a diversidade, visando proporcionar condições igualitárias para garantir o direito à educação de qualidade para todos. Diante desse contexto, o planejamento da aula implicou em reflexões sobre como planejar a aprendizagem de estudantes com deficiência intelectual na apropriação do conteúdo, separação de misturas por meio da investigação científica. A aula desenvolvida teve como objetivo identificar formas de separar misturas no cotidiano, com o intuito de promover a aprendizagem por meio de estratégias de ensino inclusivas em situações concretas e acessíveis a todos os alunos, e especialmente aos alunos com deficiência intelectual. O conteúdo foi desenvolvido por meio de uma abordagem qualitativa, prática e investigativa. Os resultados foram analisados a partir das observações da investigação, da experimentação, da roda de conversa e do registro baseado nas práticas vivenciadas. Inicialmente, houve uma roda de conversa para resgatar os conhecimentos prévios dos discentes sobre misturas e formas de separação de materiais. Em seguida, ocorreu a apresentação visual de um vídeo interativo e imagens do conteúdo com situações cotidianas, para contextualizar o tema da aula, ampliar o repertório dos alunos e sanar as possíveis dúvidas. Os estudantes, então, foram organizados em grupos no laboratório de ciências e receberam as instruções com reforço verbal e materiais com diferentes misturas compostas por areia, grãos, feijão, óleo e água, conforme ilustra as fotos do slide. Com o uso de peneiras, pipeta, becker, imã, filtro de café e copos, foram orientados a pensar sobre formas de separar os componentes da mistura e fazer o registro por meio de anotações ou desenhos dos métodos e resultados obtidos, além de identificar o tipo de processo utilizado para separar as misturas, entre eles a catação, a peneiração, a imantação e a filtragem. Ao final da atividade, foi realizada uma roda de conversa para socializar as descobertas e sistematizar o conteúdo, o que favoreceu a participação de todos, respeitando o seu ritmo de aprendizagem. O desenvolvimento do conteúdo foi planejado com base na acessibilidade, materiais concretos, visuais e práticos, de modo que atendesse às necessidades dos discentes com deficiência intelectual, se estendendo para todos. A prática experienciada foi avaliada por meio da análise qualitativa das observações, da prática da participação nas atividades, das interações durante a aula explicativa, da roda de conversa e na prática dos experimentos. Na análise dos resultados, buscou-se compreender o entendimento do conteúdo, especialmente pelos estudantes com deficiência intelectual. Para isso, foram observados indícios comportamentais, como o aumento da participação verbal durante a roda de conversa, a iniciativa em manipular os materiais durante a experimentação e a realização dos registros dos processos de separação por meio de desenhos. Esses comportamentos foram considerados indicativos de envolvimento e compreensão conceitual básica, mesmo diante das limitações cognitivas características da deficiência intelectual. Para fundamentar esse trabalho, segundo Montan 2003, a inclusão exige mudanças estruturais e culturais na escola, de modo que o processo de ensino-aprendizagem atenda às necessidades de cada aluno. A autora ressalta a necessidade de repensar as práticas pedagógicas, currículos e formas de avaliação, com foco na valorização para a diversidade no ambiente escolar. No processo de ensino-aprendizagem de ciências, a inclusão dos estudantes com deficiência intelectual requer estratégias didáticas que favoreçam a compreensão dos conteúdos por meio de metodologias ativas, experimentações
experimentações, uso de recursos visuais e concretos, além de uma mediação pedagógica planejada que atenda às especificidades desses alunos. De acordo com Vygotsky, em 1997, o desenvolvimento de crianças com deficiência pode ser potencializado a partir das interações e da mediação cultural, o qual o professor é o mediador nesse processo. Assim, a proposta de ensino de ciências acessível e significativa a todos os alunos está alinhada com os princípios da educação inclusiva, que valoriza o potencial de cada aluno e reconhece o direito de aprender em um ambiente colaborativo que respeite as diferenças. Considerações finais. As atividades desenvolvidas favoreceram o engajamento e aprendizagem, especialmente dos estudantes com deficiência intelectual. Os indícios comportamentais e a verbalização demonstraram a compreensão dos processos de separação de materiais em situações cotidianas, a nomeação correta dos instrumentos utilizados, a escolha do material adequado para separar cada mistura, do aumento da participação nas decisões do grupo e ao sugerir estratégias de separação por esses alunos com deficiência intelectual. O planejamento da aula, com foco nas necessidades específicas desses alunos, contemplou a mediação visual, o uso de materiais concretos com acessibilidade sensorial, a organização de grupos colaborativos e a flexibilidade do registro por desenho foram essenciais para garantir a participação dos estudantes com deficiência intelectual, o que favoreceu a aprendizagem e a verificação do conteúdo aprendido. Assim, pode-se inferir que as medidas comportamentais de engajamento, resolução de problemas e compreensão de conteúdo evidenciaram a apropriação do conhecimento, da autonomia e do desenvolvimento de habilidades sociais dos alunos com deficiência intelectual, por meio de uma prática pautada na valorização e a diversidade, a promoção da igualdade e o respeito aos diferentes modos de aprender. Olá a todos e todas, eu me chamo Larissa Santos Brito, sou mestranda em Educação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e sou a primeira autora deste trabalho. Participaram desse trabalho também a mestranda em Educação Tatiane Stefanini Oliveira da Silva e a professora doutora Mônica Pereira dos Santos, que é docente na instituição. Eu sou uma mulher de pele parda, cabelos cacheados, utilizo óculos em armação quadrada, de cor vermelha, e utilizo também uma camisa de cor vermelha e que tem letras brancas, está escrito Paris. Ao fundo há um espelho redondo e há uma parede de cor branca. Bom, o título desse trabalho é Experiências enquanto agente de apoio à educação especial em uma escola municipal do Rio de Janeiro. Portanto, trata-se do relato de experiência da primeira autora. Essa apresentação foi organizada a partir de slides. Eles têm um fundo branco, tem a logo do evento, tem alguns tópicos que estão em roxo, mais próximo ali ao lilás. Organizei a fala a partir dos objetivos do trabalho, da metodologia, da fundamentação teórica principal, da fundamentação teórica que dialoga com esse trabalho. Trago um pouco dos meus relatos de experiência, considerações parciais ali, uma discussão. Trago um pouco das minhas referências bibliográficas e, por fim, eu agradeço. A pesquisa teve como objetivo refletir acerca das práticas que favorecem o processo de inclusão das crianças com deficiência no ambiente escolar, bem como identificar também as possíveis variáveis que eram levadas em conta, nesse caso específico, pelos docentes, pela comunidade escolar de maneira geral, em relação às famílias e às crianças que podem favorecer ou dificultar esse processo de inclusão. Trata-se de uma pesquisa com abordagem qualitativa, do tipo autobiográfica e descritiva. O procedimento de análise de dados foi a perspectiva minilética e o procedimento de produção de dados foi a partir do relato de experiência. Santos 2013, a partir da perspectiva minilética, compreende os fenômenos sociais, os processos de inclusão e exclusão a partir de 5 dimensões, sendo elas culturas, políticas e práticas, dialeticidade e complexidade. Ainda segundo a autora, a partir do reconhecimento da diferença e das especificidades pedagógicas das crianças com deficiência, houve um processo de fragmentação, isolando as partes do todo, sendo as partes as crianças com deficiência, e nesse sentido acabou por comprometer tanto a interação quanto a socialização dessas crianças dentro do espaço escolar. Uma outra autora que nos ajuda a entender a complexidade desse processo de inclusão é a autora Schneider, a partir da sua pesquisa acerca das classes especiais, onde pôde compreender que as crianças ditas como as crianças excepcionais, isso na década de 70, vale lembrar que esse termo não é utilizado mais, a essas crianças os docentes cobravam menos conteúdos pedagógicos e cobravam uma menor aprendizagem.
Nesse sentido, e tinham menos cobrança, né, em relação à aprendizagem. E nesse sentido, a gente pode perceber como os processos, né, como esses valores que se dizem de inclusão acabam, por vezes, por culminar em processo de exclusão. Como afirma Santos, né, o processo de inclusão ele é um processo que é, por vezes, contraditório e complexo. Agora, trazendo as experiências que abordo neste trabalho, a primeira experiência trata-se do trabalho com a criança que estava no segundo ano do nível fundamental 1, laudada como transtorno do espectro autista, não frequentava a sala de aula de início, mas foi possível a mudança durante o processo de trabalho. Havia uma boa relação entre a escola e a família dessa criança. Havia também discursos positivos em torno da educação e do esforço dessa família para com o processo de aprendizagem da criança. A criança frequentava a sala de recursos e fazia terapias fora da escola. A segunda experiência que trago trata-se também de uma criança que estava no segundo ano do Fundamental 1, laudada também como transtorno do espectro autista em um nível um pouco mais elevado. A criança não frequentava a sala de aula durante o processo e ao final dele. Havia uma relação difícil entre a escola e a família da criança. Havia uma resistência da escola em estabelecer diálogo com a família, visto que sempre as interações não surtiam resultado e efeito, as solicitações não surtiam efeito. Esse era o discurso da escola em torno da família dessa criança. A criança também não frequentava a sala de recursos e não fazia terapias. É importante salientar que o intuito de trazer essas características não tem o viés de culpabilizar ou penalizar as famílias, as crianças ou a escola, apenas trazer ali o conjunto de características que foi possível de ser observadas enquanto estive em trabalho com estas crianças e nesta unidade escolar. Em relação às considerações parciais nesse trabalho, foi possível perceber, foi possível compreender que as práticas docentes que se orientam em torno dos interesses das crianças com deficiência têm um potencial de promover protagonismo, promover práticas de inclusão e promover a participação dessas crianças no ambiente escolar. Um outro ponto que chama atenção é a relação entre os valores da família e da escola, que é uma variável importante que influencia as ações docentes e da comunidade escolar e, consequentemente, tem relação com as expectativas da comunidade escolar em relação à trajetória e à aprendizagem dessas crianças, que termina por influenciar as ações e as práticas de inclusão. Um outro ponto que é importante ressaltar é que é necessária uma formação docente capaz de promover uma reflexão acerca de quais valores nós estamos acionando diante das nossas ações para atuar assim na diminuição de práticas contraditórias dentro do espaço escolar, entendendo que é um espaço com diversidade de mentalidade e de valores, e nesse sentido, fomentar práticas de inclusão no ambiente escolar. Aqui estão algumas das referências bibliográficas que utilizamos neste trabalho. Por fim, gostaríamos de agradecer pela oportunidade de desenvolver esse trabalho e de apresentá-lo neste evento. Olá, meu nome é Márcia dos Santos de Rezende, sou professora da Rede Estadual do Paraná, sou mestranda do Profei, mestrado profissional da Universidade Estadual do Paraná, Polo de Paranaguá. Minha orientadora é a professora doutora Rosineide Serino. Sou uma mulher de pele branca, tenho cabelos curtos na altura da nuca, encaracolados e da cor castanho. Tenho 1,63 de altura, visto uma blusa preta, de zíper, uso um brinco de argola de tamanho mediano prateado e um batom na cor rosa. Estou apresentando este vídeo em frente a uma parede de cor branca e lisa. Apresento meu relato de experiência, rotação por estações, no ensino de gênero textual causo com turmas de sextos anos, salas inclusivas. O objetivo deste trabalho é que os alunos identificassem as marcas linguísticas que evidenciam o locutor e interlocutor de um texto, reconhecessem a diferença do texto oral e escrito e estabelecessem relação de causa e consequência entre partes e elementos do texto. O trabalho aconteceu em salas inclusivas de 3 turmas de sextos anos, em um colégio da região metropolitana de Curitiba, no município de Pinhais. Havia em cada turma aproximadamente 38 alunos. Dentre esses alunos, nós tínhamos alunos autistas, alunos com TDAH e em uma das turmas também aluno surdo. Iniciei a aula contando um causo, Dois Caboclos na Enfermaria, do autor Rolando Boldrin. Explanei o assunto em uma roda de conversa. Alguns alunos conheciam alguns causos, pedi para que ele contasse e fui pontuando então o gênero textual.
Pontuei a diferença da marca de oralidade com a escrita. Apresentei os elementos da narrativa e relacionei com textos já estudados, como, por exemplo, o gênero textual conto. Na aula seguinte, fomos ao laboratório de informática e fizemos uma atividade utilizando, então, a metodologia de rotação por estação. Cada ilha da sala fiz uma rotação, usando atividades de games, caça-palavras, quizzes e usando também plataforma WordWall, Jamboard, Classroom, Google Forms, Google. E cada estação, então, foi feita uma atividade. Foram 6 estações, ou seja, 6 atividades. Os alunos obtinham 8 minutos para fazer a rotação. Ao meu sinal, precisavam trocar de estação. A imagem que visualizam agora é de um laboratório de informática da escola, com computadores enfileirados. Cada fileira chamamos de ilha. E nessa ilha, então, foi feitas as estações. As placas que estão aí identificando as estações estão escritas com cores pretas e possuem um fundo colorido. A primeira placa está, então, de fundo amarelo, escrito em preto, estação 1. A segunda fileira está escrito, então, em preto, estação 2, com o fundo da placa cor-de-rosa. E assim por diante, todas com colorações bem diferentes e vivas, para que os alunos conseguissem perceber a mudança de estação. Separei em grupo, então, de 6 pessoas no máximo, pois cada aluno era responsável em executar uma atividade com a ajuda dos demais do grupo. A imagem que vocês estão vendo aí são 3 crianças de costas e de frente a um computador, fazendo uma atividade de palavra cruzada. Esta outra imagem também são crianças de costas para a foto e de frente a computadores amarelos, fazendo uma atividade no aplicativo WordWall na estação 6. Na primeira estação, os alunos realizaram uma pesquisa sobre o gênero textual causo e foi realizado então na plataforma Jamboard, podendo então transmitir informações como nuvens de palavras, utilizando imagens e textos. Esse trabalho teve a relação de causa e consequência entre partes e elementos do texto, inferindo sentido em palavras, expressões e imagens. Os estudantes utilizaram a plataforma Google para fazer as suas pesquisas. O mais interessante é que não se repetiram pesquisas nem imagens, todos se esforçaram para trazer a informação completa referente ao gênero textual. Na segunda estação, os alunos fizeram uma atividade de quiz, referente à compreensão textual do causo, no Google Formulário, localizar as informações explícitas de um texto, identificar as marcas linguísticas e evidenciar o locutor e o interlocutor. Na terceira estação, foi elaborada uma cruzadinha no WordWall, falando sobre a característica do gênero textual causo e reconhecendo as diferentes formas de tratar uma informação na comparação de textos que tratam do mesmo tema, em funções e condições que eles foram produzidos e também são recebidos. Na quarta estação, foi elaborado um formulário Google e os alunos fizeram, então, reescritas de enunciado, inferindo sentidos de palavras e expressões e reconhecendo sentidos decorrentes à pontuação e outras anotações. Na quinta estação, a plataforma WordWall fizeram uma atividade de completar, utilizando palavras de sentidos iguais dentro do contexto do texto lido e apresentando, então, aos alunos uma compreensão significativa de substituições de termos. E na sexta e última estação, foi feito um game de perguntas, com ranking, com desafios, com questões referentes ao gênero textual causo. Os alunos adoraram, pois poderiam fazer mais de uma vez e melhorar assim os seus rankings, utilizando então aí o WordWall. Essa metodologia de estação por rotação é interessante em salas inclusivas, pois ela permite que você aplique diferentes atividades, diferentes jeitos, diferentes formas, conforme a necessidade do seu aluno. O professor pode perceber em sala de aula qual atividade que o aluno tem mais facilidade de conseguir absorver as informações, e assim então adaptar para cada estudante. Eu fiz essa atividade dentro de uma sala de informática, mas ela pode ser adaptada dentro da sala de aula, com recortes, com colagens, ou então com cartazes, ou até mesmo no pátio da escola, de uma forma mais lúdica, brincando, utilizando então assim a brincadeira, utilizando de formas diferentes e explorando o desenvolvimento do seu estudante. Este foi um breve relato
de experiência. Vou apresentar essa experiência com mais detalhe na segunda Jornada Internacional de Pesquisa em Educação Especial na Perspectiva Inclusiva. Até mais!